A paz do Senhor, queridos professores da turma dos primários, eu me chamo Gabriela e hoje iremos falar sobre a lição de número 5, que tem como título Amigos de Deus são inimigos do pecado. O país de hoje é o Egito, que tem a capital Cairo, e ele fica no continente africano, e eu também vi na internet que ele pega um pouco do continente asiático, certo? O idioma falado lá é o árabe, mas a maioria da população fala também fluentemente o inglês. O país Egito, no tempo passado, ele era um país dos faraós, dos reis, do Egito, e também ele é o icônico país das pirâmides do Egito. E também foi lá onde que Deus usou José para abençoar o povo hebreu e também ele usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão na terra do Egito, certo? A nossa memória em ação está escrita em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E a revista nos traz como opção você separar pedaços de papéis em branco e pedir para que as crianças escrevam convites para entregar aos seus colegas, amigos, para que eles venham para a próxima lição, certo? Para que eles venham à igreja. Pode ser no próximo domingo ou em qualquer horário de culto. E aí você pode dizer para eles escreverem que Deus quer ser o seu melhor amigo. Você aceita? Venha à igreja comigo? Esse é um exemplo de frases que eles podem escrever para entregar aos seus amigos, certo? Como forma de evangelização. Então, a nossa história, vamos para agora a nossa história bíblica, está escrito no livro de Gênesis e o capítulo 15 inteiro. E para a história de hoje, nós temos como objetivo da lição que o aluno saiba que Deus é um amigo fiel e que para sermos amigos de Deus, precisamos ser inimigos do pecado. E o ponto central da lição é: Deus nos ama e quer ser o nosso melhor amigo. Então, a lição passada foi sobre Noé e a lição de hoje será sobre Abraão, certo? E para que você faça uma dinâmica com as crianças, a lição nos diz que nós podemos fazer uma dinâmica em que nós iremos recortar pedacinhos de papel e colocar dentro do copinho como se fosse um sorteio, mas só que todos os papéis terão escrito a palavra amigo, certo? Isso, amigo. E aí você fará 3 círculos no chão. Se a sua sala puder escrever com giz de cera, você pode escrever com giz de cera, ou então você fazer com própria fita colorida, fazer 3 círculos. Em um você vai colocar o título, a palavrinha amigo no círculo, e em outra você pode escolher as palavras que você pode colocar neles. E aí você vai pedir para que cada criança tire um papelzinho do sorteio e vai pedir para que elas só abram quando você der a ordem, depois que todas tirarem o papelzinho. E aí, depois que todas tiverem tirado, quando elas abrirem, todas terão escrito amigo, então todas juntas irão para o mesmo círculo. Claro que a gente sabe que a intenção é essa, todas irem para o mesmo círculo, mas aí elas vão dizer: ai meu Deus, será que todo mundo realmente tirou esse mesmo papel? Para que elas saibam que Deus faz isso, que Deus nos reúne, Ele quer todo mundo junto como amigo e principalmente como amigo dele também. Então aí você vai iniciar dizendo assim: já parou para pensar como seria a vida sem ter amigos? Sem ter alguém para brincar, contar segredos, compartilhar os brinquedos, nos alegrar? Amigo é um presente muito valioso que recebemos de Deus em nossas vidas. E a amizade é como a plantinha, que para continuar bem e a crescer, nós precisamos cuidar bem dela todos os dias. Nós devemos cultivar nossas amizades, para que elas continuem crescendo e se fortalecendo. E aí você vai dizer que, apesar do pecado ter nos afastado de Deus, porque você pode lembrar que lá na lição em que nós aprendemos sobre Adão e Eva, o Senhor vinha todos os dias à tardezinha conversar com Adão, conversar com Eva. Ele tinha um relacionamento, Todos os dias ele cultivava aquele relacionamento com o homem. Só até que o pecado acabou com tudo isso, destruiu tudo isso, a nossa relação com Deus. Mas aí, como o Senhor, ele deseja realmente fazer novamente essa amizade com o homem, ele se encontra com um homem chamado Abrão, que antes ele era Abrão, antes de se tornar Abraão. E para construir ali uma amizade com ele, até depois que Deus transformou o nome dele em Abraão. Então a diferença do nome Abrão é que ele significava
um excelso pai e Abraão um pai de uma grande multidão. E Deus fez para Abraão várias promessas. E uma de suas promessas deixou Abraão um pouco preocupado, mas Deus lhe disse: não temas, eu protegerei de todo perigo que vier e lhe darei uma grande recompensa. Só que Abraão disse ao Senhor: Senhor, de que vale as tuas promessas, a recompensa que o Senhor me dará, na verdade, se eu ainda continuo sem filhos? Inclusive, ele até diz que Eliezer, né, um dos seus funcionários, ele herdaria tudo que Abraão tinha. Só que aí o Senhor lhe disse: não se preocupe, Abraão, porque eu lhe fiz uma linda promessa e eu cumprirei. E o Senhor cumpre realmente a promessa que ele fez a Abraão, e ele lhe dá um filho, né, que é Isaac, mas também lhe dá outro filho que é Ismael. Na verdade, Isaac é o filho da promessa, mas aí como Sara tenta fazer um arrumadinho, Abraão também tem outro filho que se chama Ismael. Então, a fé que Abraão tinha no Senhor fez com que esse cumprimento da promessa fosse acontecendo, né? Inclusive, o Senhor também faz uma prova com Abraão da sua fidelidade, da sua amizade, e ele pede que Abraão sacrifique seu filho Isaac para ele. Mas aí, somente para prová-lo, e como Abraão mostra que ele é realmente fiel ao Senhor, Deus poupa a vida de Isaac e ainda lhe providencia um carneiro, um cordeiro para o sacrifício ali naquele monte onde Abraão foi com o seu filho. Então, Jesus também quer ser nosso amigo, e desde o Antigo Testamento ele vem mostrando isso, né, com todas as histórias que a Bíblia vai nos relatando, histórias verídicas que aconteceram mesmo. Então, até que Jesus venha e se sacrifique por amor de todos nós, ele vem mostrando ali que ele quer se religar novamente com o ser humano. Deus quer ter esse contato de novo conosco. Então, por meio de Jesus Cristo, ele faz com que essa promessa se cumpra e nós possamos ter ali um contato novamente com o Senhor. Então, é assim que você vai finalizar a lição, e assim acaba também a lição de número 5. E eu espero que, se você realmente ler aqui, se dedicar, será uma bênção. Você terá também outras ideias maravilhosas para a lição. E eu espero que dê tudo certo e que seja uma aula abençoada. Então, fiquem com Deus e até a próxima lição.